Então, pessoal, segunda parte da nossa aula, está chegando mais gente aqui. Vamos para a vista de prova. Então, você realizou na semana passada a nossa avaliação, 10 questões objetivas, muito tranquilo, 1h40 para você concluir a prova, mas com 3 dias de lapso temporal, para que você iniciasse a realização, né, da prova, das atividades em si. Vamos lá. A nossa avaliação, ela tratou da tutela provisória, teoria geral, tutela de urgência. Não entrou na nossa avaliação tutela de evidência, que vai ser objeto da próxima. Primeira questão. Assinale a alternativa incorreta. Qualquer dúvida, tá? Você me chama aí. Me manda a mensagem, libera o áudio. Tendo alguma dificuldade em relação ou querendo compreender, você me conhece. Eu não tenho nenhuma dificuldade em alterar nota, em reconhecer equívoco na formulação da questão. Isso é muito tranquilo. Questão 1. Assinale a alternativa incorreta. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Ok, isso está certo. A tutela provisória, de fato, ela se fundamenta em urgência ou em evidência. A gente falou lá no início. Chegando mais pessoalzinhos aí. Só esperar. Isso chegou. Alternativa B. Estamos na questão 1, pessoal. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Ok. Né? C. A tutela provisória requerida em caráter incidental, ou seja, aquela no meio do processo, depende do pagamento de custas. Não. Né? Tutela antecipada, tutela provisória incidental independe do pagamento de custas. D. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada poderá ser concedida antecedente ou incidental. Sim. Certo? Questão 2. Eu vou tocar, tá? Qualquer coisa você me interrompe aí, não tem erro não. Questão 2. Assinale a alternativa correta. Escolha uma. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz não tem a obrigação de motivar o seu convencimento de modo claro e preciso por se tratar de despacho. Uma besteira, né? Uma boçalidade. Não, está errado. B. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento definitivo de sentença. Não, é ao cumprimento provisório de sentença. C. Na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional de primeiro grau. Também não. Se eu estou falando de uma ação de competência originária do tribunal, como que eu peço no primeiro grau? Não tem nem sentido. D. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Perfeitamente. Alternativa D. Questão 3. É requisito para a concessão da tutela provisória de urgência, exceto. Isso aqui foi dada, né? Pelo amor de Deus. Risco de dano irreparável de separação. Isso é aparência de dano, é reversibilidade, é transformação, que não é. Nem existe isso aqui. Né? Questão 4. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Verdade. Exatamente isso que está previsto no Código. 5. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, C. Então, quando que a parte vai responder pelos prejuízos causados à parte adversa? Em quais situações? Alternativa A. Quando, deixa eu mutar aqui. Quando o juiz rejeitar a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Não seria esse o caso, né? B. Obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Estou em dúvida, não sei, deixa em stand-by. A sentença lhe for favorável. Não tem nem sentido, né? A pessoa tem deferida sobre ela a tutela de urgência, depois a sentença é favorável e ela tem que indenizar? Não.
ocorrer a eficácia da medida em qualquer hipótese, não é quando perder a eficácia. Já percebeu, né, que independentemente da reparação, a resposta correta é a alternativa B, se não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Texto de lei, inclusive. Questão 6, as últimas 4 questões. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verdadeiro. Isso é o texto do artigo do caput do artigo 303 do CPC. Verdadeiro. Questão 7. Assinale a alternativa incorreta acerca do que deverá ocorrer após a concessão da tutela antecipada antecedente. Então, é a incorreta. A. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado a partir da juntada do comprovante de intimação do réu para a prática do ato. É esquisito isso, né? Vamos para B. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334. Isso está no CPC. Está lá no 303. Nos parágrafos. C. O autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias, ou prazo maior que o juiz fixar. Sim, batemos muito em cima disso. D. Não realizado o aditamento, o processo será extinto sem resolução de mérito com revogação da liminar. Sim. Qual é a alternativa incorreta? Alternativa A. Por que essa alternativa é incorreta, pessoal? Não havendo autocomposição, o prazo da contestação será contado a partir da própria audiência, o 335. A gente analisa o 334 junto com o 335. 8. Assinale a alternativa correta sobre a estabilização da tutela antecipada. A decisão que concede a tutela produz coisa julgada imediatamente após a estabilização. Não. Vou marcar correta, né? B. Ocorrendo a estabilização, o processo será extinto, não havendo sentença proferida nos autos. Sim. Né? Não tem sentença, só tem a estabilização. C. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a ação revisional a ser proposta em até 1 ano. Não, em até 2 anos. D. Tanto a tutela antecipada antecedente quanto a incidental permitem estabilização. Não, só antecedente. A alternativa correta é a B. 9. Assinale a incorreta sobre as cautelares antecedentes. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou mediação na forma do 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. Tá. B. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso que será apresentado nos mesmos autos e deduzido no pedido cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas. Sim, verdade. C. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumirão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá em 10 dias. Não, ele decidirá em 5 dias. Texto expresso de lei. D. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lei de seu fundamento, exposição sumária do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado. Sim, aí são os fundamentos da cautelar. Fumus boni iuris periculum in mora. Questão 10. Cessa a eficácia da tutela cautelar antecedente concedida se for efetivada em 30 dias. Se for efetivada, não vai cessar a eficácia, vai permanecer. Se ela não for efetivada em 30 dias, aí cessa a eficácia. NDA, não sabemos ainda, né? O autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. Sim, se o autor não deduz o pedido principal no prazo, cessa a eficácia da cautelar. D. O juiz julgar procedente. Se ele julgar procedente, ele confirma tudo aquilo que a cautelar também estava protegendo. Então, alternativa C. Beleza? Alguma dúvida até aqui, meus queridos? Professor, Oi. A questão 3, assim, ela era meio óbvia, mas aí na hora que eu tava revendo depois, eu fiquei um pouquinho na dúvida. Tem diferença
em relação a risco de dano irreparável, difícil reparação, aí quando eu vou falar no que eu pretendo com a ação, e daí quando eu olho lá no material, tá, perigo de dano, risco ao resultado útil do processo. É a mesma coisa, eu estou falando a mesma coisa idêntica. Isso. Tanto com o que está na questão quanto o que está no material? Sim, sim. Eu não vou lembrar as palavras que você usou, Jonathan, mas a gente pensa assim: risco ao resultado útil do processo, salvo engano, é a redação que o próprio CPC traz para falar sobre os Isso, requisitos. Agora, risco de dano irreparável ou de difícil reparação era a redação que nós tínhamos no CPC de 73, quando ele entendi. falava lá no 273, inciso 1, sobre os requisitos da tutela antecipada. Entendi, mas Então então é não a tem mesma diferença coisa. Isso nenhuma. tudo tem a ver com o perículo in mora. Perículo in mora é Entendi. risco, Ok. Era isso mesmo. Obrigado, professor. beleza? Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou alguma dúvida sobre o que a gente conversou na aula anterior, né, no primeiro horário, no primeiro bloco, sobre tutela de evidência? Então, meus queridos, como eu combinei, o nosso segundo momento seria para fazer a vista de prova. Qualquer coisa, a nota está lançada, tá? Todas as notas, inclusive dos trabalhos. Acesse o seu Moodle, verifique se está tudo certo. Se teve algum problema, me manda mensagem para a gente resolver essa situação e não ter nenhuma dificuldade, tá bom? Qualquer coisa, eu estou à disposição. Vamos encerrar por hoje. Nos vemos de novo amanhã. Muito provavelmente a gente vai conversar, então, sobre mandado de segurança. Praticamente certo. Se cuidem. Boa noite para todo mundo. Beijos e abraços. Até. Tchau, Obrigado, tchau. professor. Bom descanso. Até. Todo mundo, amor. Olha só o